queridos, graça e a paz de Cristo, né? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Antes de tudo, quero lhes pedir carinhosamente, por favor, deixe seu like, né? O like é muito importante, como esse canal é um canal missionário, um canal apostólico, onde nós temos como finalidade correr por todos os cantos deste mundo, pregar o Evangelho com estudos, com palestras, com podcasts, e assim vai por diante, né? E com certeza será tudo com o objetivo único de transmitir e ensinar a palavra de Deus. Você que gosta de aprender a palavra, é aqui nesse canal mesmo, tá bom? Vamos lá para o nosso tema de hoje. Hoje é domingo, né? Domingo 16 de novembro, abençoado por Deus. Hoje eu vou estar na igreja e hoje, né, eu vou estar pregando. O tema já está aqui na minha cabeça, né? Na minha cabeça, e só vamos dar uma pincelada na escritura para poder dar uma arrumadinha na mensagem. Estaremos pregando hoje à noite, com certeza, com a mensagem que é vinda de Deus mesmo, né? Quando ela vem assim do nada, assim, né? É porque é Deus com urgência para pregar. Existem duas formas de Deus para a gente pregar. Uma é quando nós preparamos ela, e Deus também tem a ver com Deus, também o Espírito Santo que nos estimula e que nos dá a mensagem. E quando Deus dá uma mensagem dentro de nós, você prega sobre esse assunto, é porque Deus tem urgência a falar sobre isso. Agora, deixa eu dar uma ressalva. Deus não vai mandar falar aquilo que você nunca estudou. Cuidado, né? Se você não entende o assunto, se você não está dentro do assunto, não conhece o assunto, Deus não vai mandar pregar. Vou abrir aqui e vou falar. Não é assim que funcionam as coisas, não. Entendeu? Deus, ele tem ordem. Deus tem decência. Até para poder alguém transmitir a palavra dele. Entendeu? Pregar não é falar. Pregar é entender para você primeiramente, para depois você passar para outras pessoas. Tá bom? Fica aí a dica, senão vão pensar que é assim. Então vou falar sobre isso, foi Deus, não. E comigo funciona assim. Deus, ele nos manda pregar sobre algo, né? E assim vai por diante. Com algo que ele tem urgência a falar, algo que eu já tenho estudado, mas que é ao tempo oportuno, né? Não é assim, o que estudou hoje tem que pregar hoje, não. Deus trabalha assim, às vezes, todas as vezes comigo. Vamos lá? O tema de hoje é voz e verso. O texto está no Salmo 119, capítulo 1, verso 1 até o 16. Leia aí o Salmo 119, né? São poucos versículos, não sei se 50 versículos só. Vamos lá? Às vezes a voz da minha mãe em minha mente invade o meu dia. Ainda eu ouço dizendo: não arranje problemas para amanhã. Não esqueça o casaco. Algumas vezes, suas palavras e o seu tom de voz saem da minha boca quando educo meus filhos. Outras, lembro de versículos bíblicos, como ela os diria. Ela podia, e ainda pode, citar as escrituras como a segurança que eu digo meu nome e endereço. Minha mãe aprendeu versículos substanciais que funcionam e definem sua fé. Com frequência, meus pais citaram as escrituras às pessoas que propagavam ensinos falsos. O exemplo dela me faz lembrar do seguinte: tenham no coração de vocês respeito por Cristo. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Essa passagem de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, preciso pregar sobre essa mensagem. Vamos falar isso mais rapidamente, deixa eu lembrar, deixa que o Espírito Santo me lembre de falar sobre isso. Não há forma melhor de explicar a fé do que ter as palavras de Deus em mente e prontas a sair de nossos lábios. Memorizar versículos bíblicos nos auxilia a aprender verdades de Deus a outros e também a nós mesmos, principalmente. Como toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, 2 Timóteo,
capítulo 3, verso 16. Memorizá-la nos ajuda a lutar contra pensamentos que nos levam ao pecado. Alguns deles. Preciso pressionar outros. Alegria é mais importante do que santidade. Só é errado se alguém se machucar. Como disse o salmista, essas mentiras nos sobrevêm, onde a verdade de Deus está presente. Como disse o salmista, guardar a palavra de Deus em nosso coração nos impede de pecar contra ele. Salmo 119, versículo 11. Hoje em dia, a Bíblia é mais acessível do que nunca, tanto impressa quanto online. Como está ao alcance da mão, talvez descuidemos da necessidade de memorizá-la. Que tal encontrar um versículo para memorizar? Convide a voz de Deus para falar a você, por seu intermédio, pelo poder da sua palavra. Minha mãe sempre, quando nós éramos pequenos, ela nos reunia e sempre falava sobre a Bíblia Sagrada. Não de uma forma como nós aprendemos, de forma sistemática, de forma estudo, mas sempre ela estava falando da palavra de Deus para a gente. E isso fez com que isso me ajudasse muito na minha conversão mais tarde. É como aconteceu com o apóstolo Paulo, não que eu tenha nada a ver com o estilo de vida do apóstolo Paulo. É como aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele tinha consciência daquilo, do que era a Escritura. Só que mais tarde, ele teve a revelação da Escritura. Uma coisa é você conhecer a Bíblia, outra coisa é você se deparar com a revelação da Escritura Sagrada. É muito diferente. E os efeitos, a ação, ela é diferente, muito diferente, para que você tenha uma ideia. Então, isso me ajudou muito, Me ajudou muito hoje chegar aos momentos que estamos vivendo com Deus, a ter a experiência que nós já passamos, estamos passando com Deus. Isso é muito importante quando você cite a palavra de Deus para as pessoas. Me lembro que minha filha, uma vez foram buscar ela na casa do cunhado dela, ela estava com muita dor no estômago, uma dor que os médicos nem encontraram. E no caminho para cá, eu dirigi no carro e ela citava: a Deus, me ajuda, eu sei que tu podes me ajudar. E você está vendo aqui? O ensinamento bíblico que eu passei para ela, ela estava ciente que ela sabia o que Deus podia fazer na vida dela. Então, gente, a gente tem que passar a Escritura. Meu filho, e meus filhos, de que eu sempre passei isso para eles. Estão desviados, mas com certeza, de alguma forma, as experiências e a passagens e a pregação que sempre fazíamos quando eles estavam presentes vai amadurecer no coração deles. Então é assim. E outro ponto importante que nós também lemos aqui hoje é a questão de memorizar a palavra de Deus. Muito importante isso. Conhecer a Escritura, citar a Escritura quando você deparar com uma situação adversa com alguém, E eu, particularmente, as pessoas me confundem, me interpretam mal. Eu quero até explicar isso aqui, não somente para as pessoas especificamente, mas para todas as pessoas. Quando eu falar que eu não prego sobre determinado assunto, não é que eu não conheça, eu conheço todos os assuntos da Bíblia. Só que tem assuntos que merecem mais carinho, merecem mais apreço, merecem mais conteúdo, merecem passar de uma forma mais produtiva. E aí, quando eu, na minha correria, não posso pegar esse contexto todo, eu prefiro não pregar. Então é por isso que eu falo que eu não prego sobre determinado assunto. Não que eu não conheça. Ao contrário, me enganar é muito complicado. Ninguém me engana, vou falar sobre determinado assunto e prego errado, já sei que pregou errado. Até mesmo para pastores de alto calão aí, que falam um caminhão de bobagem, não entro nessa com eles. Então, memorizar a Escritura também é importante. Como nós aqui, a mãe da nossa irmã Jennifer, Jennifer, ela sabia os versículos substanciais. Esses versículos ajudou muito ela e os seus pais, no modo geral,
a debater, a confrontar, né, os falsos ensinos. Hoje em dia está cheio disso aí fora, muito falso ensino aí, e nós precisamos combater isso, mas dentro da Escritura, como ela é revelada, não como ela é interpretada por nós mesmos. Vamos sair fora disso. Quando nós interpretamos a Escritura, olha, tem alguma coisa errada, vamos falar bobagem, e muita mentira, e muitas coisas sem contexto, que é o pior de tudo. Vamos lembrar que Jesus disse que nós vamos ser penalizados por ele, porque aquele que tirar um tio ou qualquer uma vírgula no que eu disse, vamos pagar um preço muito alto. Então tome cuidado quando você for pregar a Escritura. Eu quero citar para você aqui Tiago capítulo 3, versículo 1. Leia, eu não vou aqui citar ele, leia ele. Esse versículo me ajudou muito a entender toda essa questão de responsabilidade quando você for ensinar e pregar. E vemos aqui a importância disso. A Escritura Sagrada é ela que nos leva a entender o que é o pecado, o que faz o pecado, porque às vezes o pecado que algumas pessoas acham é somente, não que seja, é somente adulterar, somente matar, roubar. Não, né? Eu sempre falo que quando a pessoa entra para o caminho do adultério, quando entra para o caminho do homicídio, de ser homicida, né, um assassino, ou vai roubar, outros pecados de prostituição no modo geral, é porque já pecaram, já deixaram que o pecado já trabalhasse. Isso são consequências. É quando a pólvora estoura. Onde a história quer dizer assim, aí vai prostituir, ele vai roubar, ele vai matar. Isso é quando estoura, mas existem coisas muito interiores que nós precisamos aprender. Nós temos um livro, uma escola bíblica sobre isso, né? Você poderia citar lá como falar sobre o avivamento. Se você quiser, nós podemos conversar sobre esse livro, né? A gente podemos conversar, né, como falar sobre isso, sobre aqueles pecados que impedem o avivamento vir até nós, ao vivermos o avivamento. Então, está aqui, queridos, em nome de Jesus, vamos aprender a Escritura Sagrada. E outra coisa que também quero terminar aqui, eu sei que eu vou ser um pouco meio longo hoje, é que às vezes, por nós hoje temos toda essa facilidade de ler a Escritura hoje, que a internet, ela nos possibilita essa possibilidade, mas só que infelizmente as pessoas não querem memorizar versículo por conta disso, o descuido, né, que a qual tem as pessoas com isso. Precisamos ler a Escritura. Gente, eu não sou contra você ler Bíblia num tablet, ler a Bíblia no smartphone. Não, na medida que você está no seu trabalho, você pode até ler. Mas, gente, a gente precisa, né, ter o papel na nossa mão, desfolhar a palavra de Deus, parar de querer ir para a igreja, só levanta um smartphone para poder ler a Escritura. Não. Compre uma Bíblia, compre um livro, vai ler um livro, vamos, né, participar de um seminário teológico, uma academia teológica, vamos estudar a Escritura Sagrada. Precisamos acordar. A igreja vive um momento muito crítico em termos de Escritura, onde tudo é smartphone, tudo é internet. Esquecemos de parar de folhear a Bíblia numa mesa e ali juntos esquecermos o smartphone, esquecermos a internet, estamos apenas com a Bíblia na mão. Precisamos voltar a esse primeiro amor. Estamos vivendo uma igreja de Éfeso, né? Quero pregar sobre isso. Que a igreja mais e que estão vivendo hoje acham que estão fazendo muitas coisas. Na verdade, Deus está reprovando a cada um deles. Deus nos abençoe. Tá bom? Vamos para o nosso examine. Se eu continuar falando aqui, eu vou ter muito. Hoje esse tipo de assunto me mexe muito comigo. Examine. Leia Mateus, olha só, capítulo 4, versículo 1 a 11, para saber como Jesus citou as Escrituras para combater a tentação. E também o Salmo 119 ainda, versos 7 a 11, para saber como as regras encontradas na palavra de Deus podem guiar nosso comportamento. Muita coisa. A Bíblia pode mudar muita coisa. Eu falo isso por mim próprio.
com muita propriedade. Deus mudou muita coisa na minha vida quando eu não era crente, e depois que nós, já crente, tivemos aí um ir para lá, um ir para cá, mas Deus consertou tudo por conta das Escrituras, da revelação da Escritura. Para terminar, considere, se você for a um lugar onde a palavra de Deus escrita não é permitida, quando é dela, levará em seu coração. E deixa eu consertar aqui essa pergunta, é uma pergunta, né? Se você for a algum lugar onde a palavra de Deus não é permitida, quanto dela levará em seu coração, né? Então, e tem lugares aí que a palavra de Deus não é permitida. Temos aí a Coreia, temos aí a China, temos aí a Nigéria. Eu estou falando de países que eu estudei, que eu sei que eles já são assim, tá bom? E aqui no Brasil é tão fácil, e fica essa bagunça aí de pregar o que não está na Escritura, de falar coisas que a qual não é permitida, que a Bíblia não permite, que a Bíblia não descreve. E aí uma turma de gente aí pregando bobagem aí nas igrejas, pastores, e aí vai. Porque memorizar pode ser o diferencial. A gente é muito importante. Parar, memorizar significa que você parou para poder entender a Escritura na sua mente. Bom, queridos, Deus abençoe, tenha um domingo abençoado. Hoje eu vou estar na igreja pregando, lembrando, né? Esteja conosco lá. Se você quer saber onde é, só falar onde. Você, pastor, eu quero entrar na igreja. Eu, com certeza estarei lhes dando endereço, tá bom? Só deixar seu comentário e eu vou. E no comentário eu vou enviar meu Instagram. Envia no meu Instagram e a gente conversa lá no Instagram. Tá ok? Deus abençoe. Até amanhã para darmos continuidade ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Amém.